Vamos compreender, né, que o trabalho do cuidador dentro da sala de aula, ele, de forma geral, ele tem regras que são as mesmas, mas a gente precisa compreender que isso pode mudar de acordo com o nível de ensino, tá? Então, o que é o nível de ensino? A educação básica, ela é formada por níveis de ensino. Nós temos, é chamado básico, porque é aquilo que todo brasileiro deveria ter, né? Porque o ensino superior não é considerado básico. Então, o que é o básico? Educação infantil e ensino fundamental, né? Então, essas duas áreas, a educação infantil e o ensino fundamental, ele é o que é chamado básico, para todo cidadão deve ter. O ensino superior, ele termina sendo uma opção, você não precisa fazer ou ir para o ensino superior. Sabe que não é muito uma opção, né? A gente sabe que tem outros fatores, inclusive as vagas, a universidade, nós não temos vaga para todo mundo, tá? Bem, os níveis de ensino, eles são diferentes. Então, se eu tenho educação infantil, ela funciona diferente, ela tem uma rotina diferente, ela tem um plano de aula diferente. Então, a educação infantil, ela é baseada principalmente em 3 séries, mas ela pode ocorrer até em 4 séries, né? Isso depende muito. Nós temos, né, a educação infantil 1, 2 e 3, os níveis, isso muda um pouquinho para cada local, às vezes o nome, a denominação muda um pouquinho, mas hoje a legislação, ela diz que é obrigatório os pais matricularem os filhos a partir dos 3 anos de idade. Antes dos 3 anos de idade é opcional. Então, o pai põe na creche com uma idade menor por uma opção ou por uma necessidade. Mas, a partir dos 3 anos de idade, não é opção, é obrigatório, né? O pai que não coloca o filho, seja com deficiência ou sem deficiência, a gente tem que lembrar que os pais de crianças com deficiência não eram obrigados a matricular, passou a ser obrigatório, a gente viu nas legislações a partir, né, de 2000, da legislação de 2015-16. Bem, então, dentro dessa perspectiva da educação infantil, eu posso ter uma flexibilidade maior de horário, né? Eu posso ter uma flexibilidade maior de organização. Essa criança, ela tem uma rotina diferente, ela pode ter um lanche diferente, ela pode ter tempo para dormir, ela pode ter, as aulas podem ter uma dinâmica, a escola, os professores, a coordenação pedagógica, ela funciona até com mais liberdade. A educação, isso flui de uma forma diferente, né? É até uma crítica que a gente faz às escolas, porque hoje a educação infantil, a BNCC, ela é toda trabalhada dentro de uma expectativa de que a criança não deixe de ser criança na educação infantil, que ela brinque, que ela aprenda. Em algumas escolas, a gente encontra a criança de 5 anos, né? Que alguns lugares chamam infantil 2, né? O pré-2, dependendo da idade, do nome, da nomenclatura, você encontra essas crianças sentadas, tendo que copiar por 4 horas, como se elas já estivessem no primeiro ano, com uma rotina já do ensino fundamental. Então, é uma crítica, porque ela ainda está na educação infantil, ela deveria estar fazendo atividades corporais, psicomotoras, lúdicas, né, aprendendo e se divertindo mais, porque ela vai entrar no primeiro ano. Quando essa criança chega ao primeiro ano do ensino fundamental, então o ensino fundamental é dividido em 2 etapas, o fundamental 1 e o fundamental 2. Então, você tem do primeiro ao 5º ano fundamental 1, do 6º ao 9º ano fundamental 2. E, literalmente, você separa essas áreas em que a primeira etapa do ensino fundamental, ele não tanto quanto a educação infantil, mas ele ainda é mais lúdico, ele ainda é mais solto, ele ainda é mais divertido, ele tem menos professores, ele tem mais contato de afetividade desses professores, tem uma rotina também mais aberta e mais flexível. Diferente do infantil 2, do fundamental 2, que não, que aí você tem um número de professores maior, uma carga horária maior, você tem um quantitativo de tarefa, de atividades maiores, um comprometimento maior desse aluno, uma cobrança, né, muito maior.
E aí você vai para o ensino médio, você já tem um outro modelo, ainda mais agora que a gente teve aí a mudança do novo ensino médio. Então, mas em suma, né, as áreas educacionais, os níveis de ensino, você tem educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. É ensino básico, né? Educação infantil, educação fundamental. A gente tem o nível médio, que no Brasil ele pode ser técnico, ele pode ser um ensino. Hoje a gente tem um novo ensino médio, né, com disciplinas mais abertas, é algo ainda assim muito discutível, e temos o ensino superior. Mas se a gente olhar para as políticas públicas, a gente tem uma concentração maior, né, das prefeituras em cima da educação infantil e até o 5º ano, e do Estado você tem um trabalho no ensino fundamental 2 e o ensino médio. Mas, no geral, no nosso país, a gente tem um trabalho bem mais concentrado no ensino fundamental. Né? Seria aí para que a população tivesse uma condição mínima de níveis de alfabetização, de leitura, de aprendizagem, que nós já fomos um país recorde de analfabetismo. Ainda somos, né? Ainda temos um nível de analfabetismo muito grande, mas isso melhorou muito nos últimos 20 anos, tá, gente? Então, é importante saber disso. É importante saber que o trabalho do cuidador dentro da sala de aula ele vai variar de acordo com o nível de ensino. Se eu sou um cuidador de uma criança na educação infantil, então eu vou ter um trabalho diferenciado dessa criança, porque ela vai ter mais atividade lúdica, ela vai brincar mais, ela vai correr mais, ela vai ter mais atividades de massinha, de pintar, de se melar. Diferente se eu sou cuidador de uma criança lá do 5º ano, que a função dela é olhar mais para o quadro, é escrever mais, é ficar mais tempo, né? Atenta à aula. Então, esse meu trabalho, tudo que eu vou falar nessa disciplina, você tem que adequar isso à sua necessidade. Tem coisa que vai se adaptar à educação infantil, tem coisa que você tem que se adaptar à educação fundamental. E, principalmente, se eu estou falando do ensino fundamental 2, onde eu tenho mais e mais professores, tem escola que tem, gente, 12, 15 professores no 7º, no 8º e no 9º ano, principalmente o 9º ano. Que assim não tem história do infantil 2 que prepara para o 1º ano, então o 9º ano é uma preparação para o ensino médio. Então, meio que esses alunos do 9º ano recebem toda uma carga de cobrança, né, para poder acompanhar o ensino médio. Tá bom? Então, tudo aquilo que nós vamos falar desse trabalho dentro da sala de aula precisa ser adequado para a série em que você foi escalado. Deixa eu passar o slide aqui. Bem, gente, o trabalho em sala de aula, ele é um trabalho difícil. Não precisa nem eu falar sobre isso, que vocês sabem que estar dentro de uma sala de aula, independente se é educação infantil, fundamental, ensino médio, superior, ser educador desse país, ser professor brasileiro, não é fácil. Isso pode piorar, né, a situação desse professor quando a gente está falando de marginalidade, de situações periféricas. Por quê? Porque é cultura. Né? Nosso país, culturalmente, ele não é um país que valorize a educação. Apesar de a gente ser um país que somos obrigados a ir para a escola, isso não quer dizer que os nossos alunos tenham consciência da importância, né? Eu lembro de algumas dinâmicas que eu fazia com meus alunos do 6º ano, sempre no início do ano, principalmente, para perguntar por que eles iam para a escola. Então, era muito comum eles me responderem que iam para a escola porque os pais obrigavam, porque senão apanhavam, porque senão o pai perdia a Bolsa Família, né? Esse tipo de resposta, sim. Isso é a consciência política, né?
Mas nós temos 3 grandes desafios do professor em qualquer turma, gente. E esse desafio do professor, ele vai respingar no desafio do cuidador. Por quê? Porque o professor, ele é o regente daquela turma. Ele é o responsável, né? Ele é quem vai mandar naquela turma. É quem vai planejar, é quem vai executar as atividades, mas é quem vai liderar a sua equipe. O cuidador, ele é um membro dessa equipe. Os alunos são membros dessa equipe. Então, esse professor é o líder dessa equipe, né? Então, qual é o grande desafio de todos os professores? Gente, em primeiro lugar, está o comportamento dos alunos. Nós somos seres humanos, nós somos muito diversificados e nós somos seres sociáveis, educados, né, de acordo com as tradições, a religiosidade, de acordo com os nossos pais, né? Então, é muito influenciável, por mais que se discuta que não, o ambiente ele não determina quem é você, tudo bem, mas não se pode negar que o seu ambiente, principalmente o familiar, ele vai sim ter uma influência muito grande no seu nível de comportamento, no seu nível de personalidade, no seu nível de essência de quem é você, né? Você, com certeza, o ambiente que você vive vai influenciar. Ele pode não ser determinante, mas ele tem sim aí as suas influências. Então, o comportamento desses alunos é um grande problema ou um grande desafio para os professores. A quantidade de alunos, né, esses alunos estarem dentro de um ambiente, uma sala cheia, lotada, crianças diferentes, às vezes com idades ali um pouco diferentes. Então, é o primeiro desafio desse professor, manter o controle, né? O comportamento e o controle estão anexadas, estão juntas. Esse professor, para dar aula, ele precisa ter controle. Ele precisa usar a sua voz, usar expressões corporais, ele precisa usar de argumentos, às vezes de ameaça, né? O professor faz isso. Então, o professor ele precisa manter ordem, ele precisa manter controle. Para quê? Para que esses alunos, para que ele chegue no terceiro grande desafio, que é fazer o seu aluno participar. Fazer o aluno cantar, fazer o aluno rir, fazer o aluno falar, fazer o aluno dar respostas, fazer o aluno fazer tarefa, fazer o aluno participar das atividades, não é fácil e não se consegue com todos. O papel do cuidador é ajudar o professor dentro desse processo. Claro que ele está ali indicado somente para aquele seu aluno específico, mas termina, que lembra que eu falei que esse trabalho é um trabalho de parceria? E que nós vamos ver até o final dessa aula que esse cuidador, ele termina sendo um grande parceiro desse professor, ele precisa ser uma grande equipe, e ele termina não só cuidando do seu aluno, ele termina sendo um aliado desse professor. Eu conversando um dia desse com uma cuidadora, né, e ela dizendo, ela estava falando sobre isso. Ela disse, lá na sala, eu ajudo a professora com os outros também, porque tem hora que ela perde o controle, eu ajudo, eu grito com o menino, eu falo com o menino, eu sento o menino, né, eu não cuido só do meu, porque eu vejo ela aperreada e eu termino ajudando, eu estou ali, eu não vou ficar sentada vendo a mulher com um monte de outras crianças com problema e eu sentada, porque eu não vou ajudar, vou ajudar. Termina sendo isso, é disso que eu estou falando, dessa parceria, né? Até porque se essa professora ela não consegue ter controle, ou se as pessoas que estão dentro dessa sala, professores e cuidadores, não conseguem trabalhar em equipe para manter o controle dessa sala, a criança que foi designada aquele cuidador, ela termina também não aprendendo. E, às vezes, é essa criança que também é o motivo dessa indisciplina, desse mau comportamento, ou desse descontrole da sala de aula. Mais ainda, esse professor e esse cuidador precisam trabalhar em equipe para fazer com que esse aluno ele consiga participar da aula, ele consiga ter controle, né, desses comportamentos inadequados, para que esse professor controle essa sala. O professor só consegue dar aula se ele tiver controle. Se ele não tiver controle,
essa sala vai entrar num total descontrole e ele não vai conseguir dar aula, isso é fato, né? Uma sala descontrolada, barulhenta, crianças gritando, batendo, se machucando, é um grande problema e isso é real, porque existem professores que não conseguem ter esse controle. E aí a escola precisa tomar providência, porque se esse professor não consegue ter controle, não vai ter rendimento, não vai ter trabalho, né? Nem a parceria com o cuidador também vai dar certo. Então, é preciso que esse professor ele tenha um trabalho de controle desses comportamentos inadequados, né, controle dessa sala de aula e que ele consiga manter a participação desses alunos. Então, o professor, ele é o regente, é quem comanda os serviços. Então, dentro do planejamento dele, tem ali a rotina dele, as atividades que ele vai fazer, as atividades de sala, né, as atividades de classe, as atividades de casa. Ele precisa corrigir atividades. Tudo isso precisa ser feito dentro de uma sequência lógica, precisa ser feita dentro de uma organização, de um controle, em que essas crianças conseguem participar. Enquanto o professor corrige uma atividade, as crianças, os indivíduos, os alunos, né, precisam estar fazendo outra atividade, precisam estar, não pode ser a professora corrigindo uma tarefa e os meninos estão virando bicho dentro da sala, gritando, fazendo o que querem dentro da sala. Não funciona assim, né? Não dá certo. Se esse professor faz isso, vai, além de ser muito perigoso quando as crianças estão correndo, brincando, pulando, elas têm mais chance de se machucarem, né? E aí a gente sabe dos problemas que nós podemos ter com essas crianças machucadas. Então, o professor ele precisa ter controle. É um desafio, é uma problemática, não é fácil, dependendo dessa sala, né? Mas é preciso e necessário. Então, o trabalho do cuidador e do professor vai ser uma interseção de parceria. É preciso que eles controlem o controle dessa turma. Esse professor precisa ter uma metodologia de ensino, né? E eles precisam, junto, ter empatia. Essa empatia entre o professor, os profissionais de apoio, funciona muito e faz um encantamento dessas crianças, né? Principalmente isso é muito forte, principalmente até o 5º ano, onde acontece muito essa parceria. Né? No ensino fundamental 2, no ensino médio, você tem um distanciamento maior desses profissionais, porque você tem uma troca de professores, você tem um tempo menor desses professores junto dentro da sala de aula com o aluno. Então, você termina tendo um problema maior. Então, a resistência, a gente tem professores no ensino fundamental 2 bem mais resistentes, até porque na faculdade os cursos de licenciatura eles não são cursos focados no desenvolvimento humano, a gente está falando de biologia, de química, de física, são cursos das áreas, já diz, exatas, então eles não vão trabalhar disciplinas muito do ser humano no sentido comportamento, diferente dos professores de história, de geografia, que geralmente vão sim ter disciplinas que vão discutir filosofia, antropologia, sociologia. Tudo isso influencia. O professor de física, ele quer entrar na sala de aula, dar aula e ir embora, né? Ele pouco se preocupa com a metodologia, ele pouco se preocupa com o recurso e muito menos com a adaptação curricular. Então, a gente nota isso no ensino fundamental 2, no ensino médio, essa dificuldade, essa resistência nesses professores, e isso é um problema que vem desde a formação desse professor. É fato no nosso país isso, gente. Tá? A gente consegue essa afetividade maior, a gente consegue essa parceria maior entre os professores de educação infantil e até o 5º ano. Quando essa parceria acontece, gente, então, com certeza, né, nós vamos ter aí um trabalho, um desenvolvimento desse trabalho e resultados, né, muito melhor, tá? O cuidador, gente, dentro da sala de aula, ele precisa estar nesses 3 pontos muito, muito importantes. Estar muito atento.
Então, não precisa dizer que esse profissional não pode estar olhando para o celular, respondendo o WhatsApp ou vendo um vídeo. Já pensou? Esse profissional é cuidador, ele senta perto da criança e aí ele vai ver um vídeo no YouTube para passar o tempo, ou ficar ali conversando no chat, batendo papo, namorando. Já pensou isso? Não, né? Então, é imprescindível que esse cuidador ele esteja atento. Ele está atento ao que acontece dentro da sala de aula, o que acontece com o seu aluno, o que acontece com o professor, e o que não acontece, o que também falta, né? O que está faltando para aqueles alunos. Então, tem que estar atento. Então, vou colocar o celular, né, no modo silencioso, evitar estar atendendo o celular, só realmente uma necessidade, vai lá fora e atende, porque esse professor também pode ficar incomodado. Eu já ouvi relatos de professores que diz que o cuidador está o tempo todo no WhatsApp, o tempo todo conversando com outra pessoa. Já cheguei a ouvir relatos de professores que a cuidadora ficava falando alto com alguém no telefone, e aquilo incomodava essa professora, sabe, que se irritava, que terminavam brigando, né? E a pessoa, não, eu tenho que atender, porque é minha mãe, é porque eu não sei quem, é fulano. Então, a gente precisa entender que, além de ser muita falta, né, de responsabilidade e ética, tá, gente? Então, o cuidador, ele precisa estar atento. Outro aspecto, ele precisa ser insistente. Muitas e muitas e muitas e muitas vezes, o aluno, ele não quer fazer atividade, ele não quer participar, ele não quer fazer o que você está pedindo. E aí você diz assim, ele não quer, tudo bem, não vou insistir. Não, né? É preciso que você esteja retomando, que você seja insistente, que você tenha argumentos, né, para poder convencer o aluno que ele precisa fazer aquela atividade. Ter paciência. Gente, pelo amor de tudo, né? Ter paciência. Uma pessoa desimpaciente numa sala de aula é tudo que ninguém precisa. Uma pessoa com raiva, uma pessoa inquieta, já pensou um cuidador que precisa cuidar de uma criança, uma criança na educação infantil com hiperatividade, com TDAH e com autismo, uma criança que não se aquieta, uma criança que pula, brinca, se mexe, fala e não se aquieta, e esse cuidador ser uma pessoa impaciente, e ele fica quieto, menino, pega essa criança, empurra essa criança, segura na cadeira. É muito importante que você tenha paciência. E pessoas com deficiência, gente, principalmente quando a gente fala aqui de deficiência intelectual, deficiências como o autismo, e às vezes autismo e deficiência intelectual, né? É preciso que a gente entenda que tem que ter repetição. Eu tenho que estar o tempo todo fazendo reforço, vamos já falar, reforço positivo das atividades boas. Eu preciso punir, eu preciso cortar, proibir os comportamentos ruins. Vou falar ainda aqui da importância de vocês conhecerem o ABA, por exemplo, e de outras metodologias. Tudo isso ajuda dentro da sala de aula. Mas a paciência, gente, o povo diz que é um dom, né? Mas é uma necessidade. Trabalhar dentro da sala de aula exige paciência. Paciência com o professor, que às vezes vai fazer coisas que você não vai gostar. Paciência com o seu aluno, que vai fazer coisas que você não vai gostar. Paciência com os outros alunos, que vão fazer coisas que você não vai gostar. Então, é preciso ser atento, insistente, paciente, tá? Não é fácil. A gente não está aqui para dizer que é fácil. A gente não está aqui para dizer que você vai ganhar dinheiro na moleza, de forma nenhuma. Trabalhar com educação, trabalhar na escola, tem sim que ter a consciência de que não é um trabalho que você faz só pelo dinheiro, tá? Sim, aquela história de que professor trabalha por amor pode parecer piega, mas é verdade. Os profissionais que vêm para a educação, que vêm para esse campo, eles são profissionais diferentes. Eles são profissionais que se apaixonam por esse processo,
que gostam desse processo. É tanto que aqueles que não vão se adaptando, eles vão saindo e até abandonam a educação. Porque trabalhar dentro de uma sala de aula, gente, é um desafio muito grande, tá? Seja você professor, seja você cuidador. É muito importante ter esse olhar. E quando você vai formar esses profissionais, não adianta você ficar batendo na tecla de que professor tem que dar o melhor de si, professor tem que fazer tudo bem feito. Sim, ele tem. Mas é muito importante que você mostre para ele que você sabe que não é fácil. Você precisa ser empático com os professores também. Não precisa chegar com um discurso que eles precisam entender, aceitar, fazer tudo que é possível. Sim, é preciso. Mas é sempre importante dizer para eles: eu sei que é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é possível. Eu estou dizendo que se você se esforçar, os resultados serão melhores, né? Então, não adianta só criticar o professor com arrogância, colocando ele como alguém inferior. Não, né? A gente tem que dar os parabéns aos professores, a gente tem que entender e compreender o papel deles. E os cuidadores também precisam entender isso, né? Os cuidadores, eles precisam olhar para esse professor como chefe da sua equipe e até ajudar esse professor também a se perceber dentro dessa função. Às vezes os professores, eles sofrem tanto dessa baixa estima, né, que eles terminam abrindo mão da própria autoridade que eles têm dentro da sala de aula. E é preciso entregar a esse professor essa autoridade e que ele faça um bom uso disso para que tenha ali respostas, tá? Então, como é que esse cuidador, gente, ele pode auxiliar o processo de ensino-aprendizagem, certo? Vamos lá. Vamos entender que esse cuidador, dentro da sala de aula, ele é muito importante. A gente está todo o tempo nessa discussão, porque a gente precisa realmente reforçar que o professor sozinho não dá conta. Ele já não dava antes. Muitas escolas já tinham profissionais de apoio dentro da escola, não só pela questão da criança com deficiência, não, né? As escolas particulares sempre tiveram essa prática de contratar um profissional de apoio, seja um professor auxiliar e assim por diante. Hoje, com a legislação que fala sobre o cuidador, gente, se tornou, se já era difícil, se tornou mais difícil esse professor receber crianças com várias atipicidades. Então, o cuidador, ele vem para a sala de aula também sendo uma esperança para esse professor, tá? Que vai atingir os seus resultados se ele tiver a ajuda de um cuidador. Mas um cuidador, ele pode ajudar esse processo, ele pode ajudar esse aluno? Pronto. É o que a gente vai discutir na nossa próxima aula, nesse nosso próximo momento. Vamos lá?